Queridos, olá, tudo bem? Vamos começar então a pré-aula 2, porque é uma aula de nomenclatura orgânica e caso você não tenha muita afinidade com a nomenclatura orgânica, é interessante que você tenha previamente algumas ideias, algumas concepções de como se dá nome na química orgânica. Veja, comecemos de uma forma bem simples. A química orgânica ela é muito plural, muito variável e muito variada, desculpe, e por tal motivo a necessidade de você seguir algumas regras para dar nome para os compostos orgânicos. Por quê? Na química orgânica, a estrutura molecular ela conta muito na nomenclatura da molécula, pois a estrutura diferente indica uma molécula diferente, portanto, uma substância diferente. Então, aqui no livro você tem todos os passos que você deve seguir, né, para fazer a nomenclatura orgânica. Em suma, basicamente seriam os 4 passos descritos. Determinar a cadeia principal, numerá-la, nomear os radicais e, por último, dar o nome, né, seguindo tal orientação. Então, vamos fazer devagarinho, passo a passo, como você pode ver aqui. Como é uma pré-aula, eu trouxe para você um exemplo, tudo bem? Escrevi tudo direitinho aqui para ti. E a gente vai tentar fazer esse exercício prático aqui no próprio desenho, ok? E aí na aula a gente vai endossar isso e vai seguir ali o protocolo e o plano de aula do livro, certo? Então devagarinho, vamos lá. Determine a cadeia principal. Como é que eu vou saber quem é a cadeia principal? A cadeia principal é a maior sequência de carbonos, ou seja, o maior número de carbonos interligados. Então, por exemplo, vamos pegar aqui e vamos começar a destacar. Eu vou escolher uma cor aqui e a gente vai tentar destacar a cadeia principal, ok? Bom, como assim uma cadeia? Não entendo muito bem. Cadeia é uma ligação de carbonos. Quando você pega uma cadeia, você tem que começar a escolher uma ponta, é uma entrada, digamos assim, na molécula, e você tem que ter um início e um fim, tipo uma linha reta. Não entendi nada. É como se você tivesse num mapa várias rotas e você tivesse que escolher uma rota. Por exemplo, vamos começar por aqui, ó. Começou, ó. Nessa parte que eu estou escolhendo aqui, ó, começando por aqui, eu teria uma cadeia. Ó, eu poderia vir até aqui e aqui eu teria a opção de continuar ou descer. Se eu descesse, eu agregaria a minha cadeia, a cadeia que eu escolhi, ou seja, a trajetória que eu defini, 3 carbonos. Então, em poucas palavras, cadeia corresponde a uma trajetória dentro de uma estrutura molecular. Então, como eu tenho que escolher a maior, essa não pode ser a minha cadeia principal. Então vamos continuar. Vou começar por aqui. Tenho 2. Se eu continuar, 3. Se eu subir, eu agrego mais um carbono na minha trajetória. E eu tenho que sempre escolher a maior. Então vou continuar. 4, 5. Bom, quando eu paro aqui, eu tenho algumas opções. Eu posso subir, que já daria 6 e 7. Tanto faz se eu subo para cá e vou para cá, ou se eu subo para cá e vou para cá, agregaria 7 carbonos. Ou eu poderia continuar 5, 6 e 7. Então veja, nessa molécula eu teria 2 opções, esta e uma segunda opção que seria esta que eu vou desenhar para você aqui em cima, ó, que é a opção azulzinha, tá vendo? Tanto faz se você vai para a direita ou para a esquerda, certo? Então, em poucas palavras, o que é uma cadeia carbônica? É uma trajetória dentro de uma molécula. Uma molécula, ela tem pode ter várias cadeias carbônicas dentro dela, ou seja, várias trajetórias. Você tem que escolher por convenção a maior, tá? Só que às vezes você tem 2 ou mais cadeias de mesmo tamanho. Então, como eu faço para decidir qual delas é a principal, a mais importante? Aí o PAC pede que você escolha sempre a mais ramificada. Então, o que são as ramificações? Ramificações são as cadeias que saem da cadeia principal. Como assim? Ó, vamos supor que você escolha a cadeia roxa. Se eu escolher a cadeia roxa, olha quantas cadeias saem dela. Saiu uma aqui, tá? Vou circular aqui para você, ó. 1, 2, 3, 3 saídas da cadeia. Ah, mas essa parte aqui ela tem isso aqui e isso aqui. Sim, querido, mas ó, o que está conectado aqui à cadeia é esse pedacinho aqui. Então, ó, você está na cadeia roxa e aqui é a saída da cadeia roxa. O que vai acontecer depois, não importa, faz parte de uma outra cadeia. Então, se você escolher essa cadeia, você vai ter
3 ramificações, ou seja, 3 cadeias adjacentes a ela. Agora, vamos ver aqui a cadeia azul que nós tínhamos antes. Né? Nós tínhamos uma cadeia azul. Vou dar uma olhadinha aqui na cadeia azul para você. Prontinho. Vamos escolher a nossa cadeia azul. Aqui, pronto. Ó, tanto faz se você vai para a direita ou para a esquerda, ok? Não importa. Se você escolher a cadeia azul, quantos radicais diferentes você vai ter? Vamos lá? Ou seja, cadeias adjacentes, cadeias que saem dessa cadeia principal azulzinha. Você vai ter 1, 2, 3, 4. 4. Prontinho. Então, 4 é um número maior que 3 da cadeia roxa. Portanto, você deve escolher a cadeia azul. Essa vai ser a sua cadeia principal. Ok? Tá. Qual é o segundo passo? Então, vamos colocar aqui um check. Fechou? Já sei escolher a cadeia principal. Bom, depois de escolher a cadeia principal, você precisa dar nome para a cadeia principal. Ah, mas e como é que eu dou um nome para a cadeia principal? É super fácil, super simples, basta você seguir esse conjunto de regras que o professor trouxe aqui no livro. Essa é a nomenclatura da cadeia principal, ok? Ela é dividida em 3 grandes momentos. O primeiro momento é o momento do prefixo, ou seja, o que vai trabalhar ou indicar para você o número de carbonos que a cadeia principal tem. Se a cadeia principal tem 10, um carbono vai ser met, 2 carbonos vai ser et, 3 prop, 4 but, e esses são os 4 iniciais e um pouco diferentes, né? Porque nós estamos acostumados com esses prefixos. Mas na química orgânica eles são muito populares, tudo bem? E aqui você tem até 100 carbonos os prefixos utilizados. Depois vai haver o afixo. Então, se o prefixo indica o número de carbonos da cadeia principal, o afixo vai indicar para você os tipos de ligações entre carbonos que essa cadeia possui. Por exemplo, se ela possui apenas uma ligação simples, a gente chama de apenas ligações simples, chamamos de an. Se ela tiver uma dupla, você tem que usar en. Se tiver 2, dien. Se tiver 3, trien. Se tiver tripla, in. Se tiver 2 triplas, diin. 3 triplas, triin. E se tiver uma dupla e uma tripla, em e in. Desse jeito. Nesse primeiro momento, trabalharemos apenas com o sufixo, que é o que determina a função da molécula orgânica, o sufixo o, porque a principal função para iniciar o trabalho em nomenclatura orgânica é a função hidrocarboneto, que é a função formada só por carbono e hidrogênio. Agora, se houver outros grupos funcionais, isso vai implicar em mudanças na nomenclatura, como você pode ver abaixo. Hidrocarbonetos, que são formados só por carbono e hidrogênio, terminarão sempre com O. Caso terminem com O, o OH em carbono saturado, ol, que a gente chama de álcool ol. Então vai formar coisas do tipo metanol, metanol, anol, etanol. Aldeídos, que são os grupos funcionais que possuem a carbonila na ponta da cadeia, como está destacado aqui, como você pode ver, terminarão com al. Cetonas, que são compostos de carbonila entre carbonos, terminarão com ona, e os ácidos carboxílicos, que têm a carboxila, terminarão em oico. Entretanto, como eu acabei de dizer para você, precisamos respeitar um certo tempinho de aprendizagem, me perdoem, para você poder progredir, evoluir com calma. Portanto, com bastante atenção, observem bem aqui a tabela e vejam, começaremos apenas com hidrocarbonetos, trabalharemos só com hidrocarbonetos, então todos os compostos terminarão com O. Bom, esse tipo de assunto você não entende inicialmente, você primeiro precisa memorizar, consultar as referências, para depois começar a aprender os conceitos, tudo bem? Então preciso que você fique com o seu livro aberto na página de número 29, com essa tabela aqui na sua frente, tá? Para poder consultar. Vamos lá? Por quê? Olha, porque eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Vou fazer exatamente isso aqui, ó. Eu vou pegar, ok? Dessa maneira. Vou abrir aqui a tabelinha. Vou pegar ali o nosso... Ó, vou deixar ela aqui fechadinha, tá bem pequenininha. Ó, vou pegar aqui a nossa molécula e vou trabalhar em cima dela.
quantos carbonos a nossa cadeia principal tem, tá? Então eu vou pedir que você faça isso, ok? Bom, vamos lá. A nossa cadeia principal, ela tem, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se ela tem 7 carbonos, tem que se chamar de hept. Então vou escrever aqui embaixo para você, hept. Hept, porque corresponde a 7 carbonos. Ok? Bom, posterior a isso, a gente tem uma ligação dupla nessa cadeia que não pode passar em branco. Ela não pode ficar em brancas nuvens, ela é muito importante, por tal motivo a gente vai ter que destacá-la. Essa ligação dupla indica que é obrigatória a presença do afixo em. Então você vai colocar aqui, ó, em. Tudo bem? Hept em. O que o em indica? O em indica a ligação dupla. E como é uma molécula formada só por carbonos e hidrogênios, queridos, ela vai terminar com O, porque ela vai ser um hidrocarboneto. Então a gente tem um hepteno, tá aí, ó, CXHY, dessa maneira. Tudo bem? Pois bem, queridos, então com bastante atenção, esse é o hepteno, é a nossa cadeia principal, e agora a gente vai precisar fazer algumas coisinhas para continuar trazendo informações sobre a cadeia. Então vou colocar um check aqui porque você acabou de nomear a cadeia, hepteno. Qual é o próximo passo? Onde estão as ramificações e onde está a ligação dupla? Ah, não sei. Pois bem, então a gente precisa indicar isso também com a cadeia, na cadeia principal. Tá, e como é que eu faço para numerar? A numeração sempre tem que ser feita com os menores números possíveis. Tudo bem? E, veja, quando você vai fazer a numeração, existe uma pequena ordem de prioridade. Se você observar aqui à direita, você vai perceber que está pintado essa característica da cadeia principal. Está dizendo assim, duplas, triplas ou funções. Tudo isso tem que fazer parte da cadeia principal. Porque quando houver, obviamente, dupla, tripla ou uma função. Não entendi. Bom, se você não tiver dupla, tripla função, você segue esse roteirinho. Você vê qual é a maior cadeia primeiro. Beleza. Aí, se tiver duas ou mais cadeias de mesmo tamanho, você escolhe a mais ramificada. Beleza. Entretanto, se houver uma dupla, uma tripla ou uma função orgânica, como álcool, aldeído ou cetona, elas precisam se encontrar na cadeia principal. Isso é uma regra, elas devem, mesmo que isso gere cadeias menores ou gere, por exemplo, enfim, cadeias menos ramificadas. Tudo bem? Tá, mas por que está falando isso agora? Porque a numeração da cadeia também segue uma espécie de regra. E a regra é: a função sempre é prioritária. Então a função vai ter prioridade. Depois a função, dupla. Depois das duplas, triplas. Depois das triplas, as ramificações. Ok? Então isso é bem importante, a gente tem que cuidar. Vou colocar aqui, ó, ramificação. Então é assim que a gente vai escolher qual é o carbono de número 1, 2, 3 e assim por diante. Tudo bem? Vamos começar aqui a numeração da cadeia pela esquerda. 1, ó, esse aqui seria o nosso carbono 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu escolher desse jeito, eu vou ter a ligação dupla no carbono de número 4. Agora, vamos tentar fazer a numeração contrária. Vamos começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu começar pela numeração verde, veja, eu vou encontrar a ligação dupla no carbono 3. E se eu fizer a numeração pelo lado vermelhinho, da esquerda para a direita, no carbono 4. A regra da numeração é
Sempre tenha os menores números possíveis. Você precisa encontrar os menores números para escolher a numeração da cadeia principal. Lembrem que isso é uma convenção. Portanto, eu vou escolher a numeração verde, porque ela vai apresentar ligação dupla no carbono 3, né, que é um número menor que o carbono 4, por exemplo. E também, se você observar bem, os radicais eles se encontrarão em posições menores. Ó. Você vai ter no segundo carbono aqui um CH3, tá vendo? Ó, segundo carbono tem o CH3, tá vendo? No terceiro carbono você tem ali um CH3 e um CH2, né? Aqui tem um CH2. E aqui no sexto carbono você vai ter um CH3, bem como no quinto. Se você contasse ao contrário, você teria nas posições 2, 3, 4, 5 e 6, que são posições maiores que as posições verdinhas elencadas. Tudo bem? Então, caso a ligação dupla não estivesse na cadeia, você teria que fazer assim. Ó. Em quais carbonos da cadeia principal tem informação? Ó, vamos colocar no vermelhinho, né? Ó, você teria no 2, você teria informação no 3, que tem um CH3, você teria informação no 4, você teria informação no 5, porque o 5 tem isso aqui. Ah, mas o 5 tem a dupla também. Mas quando você indica o 4, que tem a dupla, como uma dupla é feita entre dois carbonos, automaticamente você diz que ela está sendo feita com carbono 5 também. Então você não precisa indicar os dois carbonos da dupla, basta indicar o primeiro que você lê. Tudo bem? Então você teria no 5, porque o 5 tem aqui esse CH3 ali, um CH2, e teria no 6 também. Agora, se você comparar esses números com os verdinhos, você vai ver que os verdinhos são menores. Veja, os verdinhos você teria no 2, você teria no 3, você teria uma dupla no 3 também, ó, você no 3, no verdinho aqui, teria uma dupla ligação, e tem também isso aqui. Então tem duas informações nele, então eu coloquei as duas ali, tá vendo? O que mais você teria? No carbono 5 e no carbono 6. Então veja que a sequência verdinha ela é menor, tem números menores do que a sequência vermelha. Então você deve escolher a verdinha e preterir a vermelha, certo? Essa aqui não é a correta, a verdinha é correta, porque sempre tem que ser a menor. Se você perguntar, mas por que tem que ser a menor? Querido, é porque é uma convenção, foi decidido assim, tá? A química orgânica e o PAC decidiu assim, sempre usar os menores números possíveis, tá? Não pode ser o menor, o maior tem que ser sempre o menor, ok? Bom, feita aqui a análise, então a gente já pode ir para o último momento, tá? Então a posição que eu vou escolher é a posição verdinha, vou só apagar aqui para que você tenha com mais clareza aqui as leituras, ok? Tá ali, fechou? Tá. Agora a gente vai para nomeação das ramificações. Ah, perdão, peço até desculpas por você esqueceu. Bom, onde fica então a ligação dupla aqui no epiteno? Fica no carbono 3. Então você tem que colocar ó, ept, aí você bota aqui um tracinho, 3-eno. Porque no carbono 3 você tem uma ligação dupla. Tudo bem? Ah, mas se escreve no meio da molécula? Sim, a nomenclatura sempre informa as referências das cadeias no meio. Então, se você tiver um número, você tem que colocar sempre próximo à inferência que esse número indica. Por exemplo, se é no 3, você tem que indicar a ligação dupla, o en é no carbono 3, você escreve 3 ao ladinho do en. Tudo bem? Pois bem, agora você tem o seguinte problema. Você tem isso aqui, ó. Você tem esse CH3, esse C2CH3, CH3 e esse CH3. Como é o nome disso tudo que está circulado em azul? É tudo igual? Todos têm os mesmos nomes? A resposta definitivamente é não. Estas coisas que você tem ali, elas são chamadas de ramificações. E todas as ramificações têm como terminação o sufixo -il. Então, existem dois grandes grupos de ramificações que, infelizmente, você precisa memorizar. São eles, ramificações do grupo alquil, que são estas, tudo bem?
e as ramificações do grupo aril, que são estas. Dessa maneira. Certo? Então, veja, eu vou explicar para você esses dois cartõezinhos que o professor fez. Eu simulei aqui uma cadeia principal que ela passa aqui no meio. Tá? Ó, passo uma cadeia principal aqui no meio. Eu inventei ela só para a gente poder imaginar aqui as ramificações. As ramificações são cadeias que saem dessa cadeia principal. Por exemplo, aqui você tem saindo um metil. Por que é metil? Porque tudo que tem um carbono na química orgânica se chama met. Como ela é uma cadeia secundária, ou seja, um radical, é uma parte de carbono que sai da cadeia principal, a gente chama de il, metil, metila. Quando você tem dois carbonos, como você está vendo aqui embaixo, você tem um et, e sendo uma ramificação, il, etil. Quando você tiver três carbonos, assim, ó, ligados pelo carbono retinho, mais longilíneo, né? Como você pode ver, ó, aqui tem um carbono, aqui tem outro, a gente chama de propil ou normal propil. Prop porque tem três. Se a ligação se der pelo carbono do meio, você tem três, ó, 1, 2, 3. E a ligação se der pelo carbono do meio, você não pode chamar de propil também. Por quê? Ora, porque propil, ele é retinho, como você está vendo aqui em cima, tá vendo? Ó, ele é assim, ó, assim, tá vendo? Agora, o isopropil, que é como a gente chama esse propil ligado pelo carbono do meio, ele tem três, mas a ligação com a cadeia principal se dá por esse carbono. E a ligação com a cadeia principal diferencia muitos radicais. Isso é bem importante. Tudo bem? Então, propil e isopropil. Bom, voltamos agora, continuemos então. Agora você tem butil. Existem 4 formas diferentes de encontrar butis. Você pode ter o butil que é retinho, assim, a gente chama de N-butil, de normal butil, assim como o normal propil. Não precisa se preocupar com N, porque ele não é muito usado nas nomenclaturas não, tá? Fiquem bem tranquilos. Normalmente a gente só escreve propil e quando é o normal butil, butil, tá? Bom, agora você vai ter vários tipos diferentes de butilas. Veja, aqui ao lado embaixo você tem uma butila, butil ou butila, tanto faz. São 4 carbonos que saem da cadeia principal. Só que a ligação não se dá pelo carbono da pontinha, como você está vendo, e sim pelo carbono, o segundo carbono aqui dos 4. Tá vendo? Então, como é o segundo carbono dos 4, você tem 1, 2, é o segundo carbono dos 4, a gente chama de sec-butil. Tá? Então é importante que você olhe para essa figura, você não tem que decorá-la agora, você tem que usar essa tabelinha sempre consultando até você não precisar mais dela. Tudo bem? Vamos lá. Aqui do ladinho você tem uma outra ramificação de butil e ela é ligada a um carbono, tá vendo? Ó, e esse carbono tem 3 outros carbonos ligados a ele, na ramificação, né, no radical. Então esse carbono que está conectado à cadeia principal, ele traz consigo 3 outros carbonos. Por isso a gente chama de terc, de 3, e assim por diante, terciário. Tudo bem? Aí você vai pensar, mas ele não é terciário, ele é quaternário. Está certo. Mas esquece a cadeia principal, olha só para ele agora, só para ele assim. Ó, se você olhasse ele desse jeito, ele seria terciário. Tá? Mas enfim, essas são só apenas formas didáticas de explicar para você a forma do terc-butil. É legal lembrar da estrutura dele, do formato, ele sempre parece um pezinho de galinha. Pezinho de galinha. E o que parece um Y, ó, ele parece um Y, tá vendo? É o iso-Y de isobutil. Então, pessoal, isso é um processo de memorização, né? Você não vai entender as ramificações, você vai apenas olhá-las e utilizá-las. É como se fosse um irregular verb no inglês, né? Que são aqueles verbos irregulares que você tem que dar uma olhadinha e tal, tem que lembrar, cut, 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 né? Put, 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 enfim. Você deve lembrar algumas formas irregulares para poder utilizar em algumas sentenças. É a mesma coisa que na química orgânica. Você vai precisar lembrar as formas desses radicais. Os de arila são diaromáticos, eles são um pouco mais variados.
Se você tiver apenas o anel aromático saindo de uma cadeia principal, você chama de fenil. Se você tiver o anel aromático e um carbono assim, tá vendo? Você tem um carbono mais o anel, são 7 carbonos ao total. 6 do anel mais esse aqui. Aí você tem um benzil. Exatamente como você está vendo ali. Então, o que você tem que fazer é colocar esse cartãozinho na sua frente, fazendo os exercícios, consultando-o até não precisar mais. Então, se você enxergar exatamente isso que está dentro desse círculo, você tem que chamar de benzil. E para finalizar, tem os toluís, ou toluílas, que são esses radicais muito parecidos com o benzil, mas veja que a ligação nas cadeias principais se dão pelo hexágono e não pelo carbono da pontinha. Bom, quando isso acontece, você pode ter 3 posições diferentes para esse carbono aqui. Ó, ele pode estar vizinho ao carbono ligado à cadeia principal. Ele pode estar a um carbono de distância do carbono da cadeia principal, ligado à cadeia principal. Ó, o 1, esse aqui está ligado à cadeia principal, aí tem um carbono, opa, ele está aqui. E ele pode estar também a 2 carbonos do carbono ligado à cadeia principal. Uma forma de trabalhar isso mais fácil é numerando, tá? Então eu vou dar essa sugestão para você. Ó, você pode pegar e colocar 1 aqui no carbono que está ligado à cadeia principal. Onde está o CH3, que como a gente recém viu se chama de metil, no segundo carbono do anel. Quando as posições forem 1 e 2, a gente chama de orto. Orto é um prefixo que indica 1 e 2. Tá? Quando as posições forem de 1 e 3, assim, a gente chama de meta. Meta, 1 e 3. 1 e 3 é meta. E quando as posições forem de 1, 2, 3, 4, a gente chama de para. P de para. Para 1 e 4. Tudo bem? Então, esse é o orto, meta e para, o OMP, ou, se você quiser, o meu para. Horrível, eu sei, lamentável, mas são formas de decorar estas representações das toluílas. Certo? Então você precisa decorar, queridos, esses 2 cartõezinhos, não tem escapatória, eles vão ser bastante utilizados aí na sua nomenclatura orgânica. Então, como é que eu faço a nomenclatura ali? Vamos lá com calma, vamos pegar a molécula para fazê-la. Você tem que ficar com esse cartão aqui aberto. Vou te pedir um favor. Tira uma foto agora com o seu celular da tela. Tudo bem? Ah, mas eu não estou olhando no computador. Tá, então você pode pausar um pouco o vídeo agora e tirar uma foto, um print da tela com o seu celular e guardar na sua galeria de fotos. Tudo bem? Por quê? Porque você vai precisar colocar essa foto na sua frente para reconhecer os radicais. Tirou a foto? Beleza. Vamos lá então. Ó, aqui você tem a molécula. Quais são os nomes desses radicais que estão circulados em azul? Deste. Vamos lá? Bom, vamos começar então aqui com o primeiro que eu enxergo, que é o do carbono 2, tá? É o CH3 que você tem ali. Como é que eu chamo essa ramificação de um carbono saindo da cadeia principal? Vamos procurar? Ó, uma ramificação de CH3 saindo da cadeia principal é chamada de metila. Então a gente tem que dar o nome de metil. Então isso aqui é um metil. Metil. Assim. Tá, e essa aqui de baixo, como é que eu chamo? Veja, você tem 2 carbonos saindo da cadeia principal. 2 carbonos é et. E como é uma ramificação, termina em il. Então vai ser um etil. Tá vendo? Não entendi. Vamos lá então, vamos procurar no cartãozinho de ramificações. Tá ali, ó. Essa é a ramificação que você tem. Sempre que isso estiver saindo da cadeia principal, sempre vai ser chamado de etil. Certo? E para finalizar aqui então, a gente tem mais algumas metilas, como você pode ver aqui na estrutura.
você tem uma metila aqui na pontinha, ó, metil. Você tem uma metila aqui na ponta, metil, tudo bem? E uma etila aqui, enfim, na cadeia, como já foi destacado. Bom, agora, querido, é só pegar e escrever as posições em que esses radicais se encontram. Você tem metilas nos carbonos 2, 5 e 6, né? E você tem a etila no carbono 3. Veja, como a letra E ela ocorre no alfabeto antes de M, a gente vai começar com 3-etil, para que o leitor entenda que no carbono 3 tem uma etila e nos carbonos, vamos ver ali, 2, tá aqui, carbono 5 e 6 você tem metilas. Então você vai ter 2, 5 e 6 trimetil. Por que é trimetil? Porque você tem 3 metilas. Pronto. Fechou o nome da sua molécula. Uma molécula bem boa para trabalhar, porque ela traz todos os requisitos da química orgânica numa estrutura só, para você poder entender e praticar bastante. Certo? Pois bem, então vamos lá, vamos fazer um exercício para ver se fez sentido isso. Caso não tenha feito, pause o vídeo, dê uma olhadinha de novo, retome algumas coisas e eu vou fazer com você aqui algumas questões, certo? Vamos lá então. Vamos fazer a primeira aqui. Primeira coisa, determine a cadeia principal. É a maior. Então vou pegar aqui para você, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ao saber que tem 5 carbonos, você já sabe que o nome dessa molécula é pente. Porque tem 5 carbonos, ok? Bom, tem um en porque tem uma ligação dupla. E como só tem carbono e hidrogênio, é o penteno. Feito isso, você vai numerar a cadeia principal. A gente vai começar aqui pela esquerda, porque a dupla está mais perto da esquerda. E a gente precisa sempre dos menores números possíveis. Tudo bem? Então você vai ter um 2 aqui no meio, porque é um pente 2eno. Por que eu não escrevo 3 também? Porque ao escrever 2, você já pressupõe que a dupla esteja sendo feita entre os carbonos 2 e 3. E agora? Agora você tem os dois radicais aqui. Ó. Isso. Vamos colocar aqui. Ó. Isso. Como é que é o nome desses radicais? Dessas ramificações? Metis. Então você tem dimetil. Por que é um dimetil? É dimetil porque tem 2 metilas. Onde eles estão? Nos carbonos 2 e 3. Prontinho. Certo? Ó, vou fazer mais uma então para você, porque as outras a gente vai fazer em aula. Tá? Vou fazer aqui a de baixo para ti, para a gente poder então fechar essa nossa aula mais curta, pré-aula de nomenclatura. Vamos lá? Cadeia principal é a maior. E no caso as que têm as duplas. Quantos carbonos essa cadeia tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então ela tem 8. Tá, então eu vou colocar ali 8 carbonos. 8 é oct. Tá no seu livro ali, você pode dar uma olhadinha. 8 é oct. Ó, se você esqueceu, eu vou mostrar aqui para ti rapidamente. Tá ali, ó. 8 oct. Tá vendo? Oct. Como tem 2 ligações duplas, a gente vai ter que chamar de dien. E é um O porque é um hidrocarboneto. Bom, vamos colocar a numeração da cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tudo bem? Fechou. Então, nos carbonos 2 e 4 tem as ligações duplas. Certo? Beleza. Agora, vamos ver as ramificações. Tem a ramificação aqui. E tem a ramificação aqui. Então vamos procurar essas duas ramificações para dar nome para elas. Vamos lá? Vamos começar com a do carbono 4, que você está vendo que tem 2 carbonos. 2 carbonos é uma ramificação etil. Etil ou etila. Tudo bem? Então a primeira vai ser etil.
aqui embaixo. O nome dessa é etil. E essa aqui de cima tem 3 carbonos. 1, 2, 3. Então tem que ser prop. Então vamos dar ali o nome de prop, vamos ver qual prop que é, se é o propil normal ou se é o isopropil. Ó, esse é o N-propil normal e esse é o iso. Aquela figurinha se parece com o iso, então estamos lidando com o isopropil. Portanto, o nome desse é isopropil. Então, queridos, é tudo uma questão de memorização e de consulta como estou fazendo. Essa é a forma correta de dar o nome para os compostos orgânicos. Se você tentar fazer de cabeça, você vai se atrapalhar porque você não vai lembrar das ramificações, não vai saber o nome delas, entende? E isso é muito ruim, porque é uma coisa muito fácil, sinceramente, né? E só requer essa mecânica, esse modus operandi para você trabalhar. Então o nome daquele ali é o isopropil e está prontinho o nome da sua molécula. 4-etil, 5-isopropil, oct, 2,4-dieno. Bom, as duas eu vou deixar para aula, se você quiser tentar fazer já, tudo bem? Pode dar uma olhadinha, pausa o vídeo e tenta reproduzir nos seus exercícios. Mas em suma, queridos, é isso. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha colaborado com o aprendizado de vocês. Até a aula, um grande abraço e tchau, tchau!